Pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os indicadores socioeconômicos em si. E primeiro uma definição rápida. Indicadores socioeconômicos são medidas, geralmente quantitativas, que fornecem informações sobre fenômenos ou aspectos de realidade social e econômica. Traduzindo, é número que indica algo. E são vários os números que a gente pode utilizar para comparar diferentes populações. É a expectativa de vida, mortalidade infantil, índice de desemprego, tudo isso aqui é número, analfabetismo, anos de estudo da população, tudo é número e eu posso fazer comparações. E claro que aqueles que têm melhores indicadores com certeza são mais desenvolvidos que os outros. Indicador é uma maneira bem objetiva de se medir desenvolvimento. Então são vários indicadores possíveis e os países mais desenvolvidos quase sempre têm os melhores indicadores mesmo. Mas existem indicadores que são um pouquinho mais chamativos. Renda per capita. Renda per capita significa a renda dividida por pessoa. Quando eu falo em renda per capita, tradicionalmente eu utilizo o dólar como uma referência internacional para poder comparar a renda per capita de vários países. Eu posso obter renda per capita dividindo o produto interno bruto, que é a soma de riquezas geradas no país, ou o produto nacional bruto, que é a soma de riquezas geradas por agentes econômicos de um determinado país. Mas, além da renda per capita, existe um outro indicador que é muito parecido com renda per capita, mas é um pouco diferente. Ele se chama renda per capita PPC, por paridade de poder de compra. É a mesma coisa que a renda per capita, só que com um valor modificado de acordo com o poder de compra dentro daquele determinado território. É até difícil explicar isso daqui, mas se eu usar um exemplo fica mais fácil. Brasil, ano de 2017, dado retirado da CIA, da Agência Central de Inteligência Americana, e o PIB brasileiro, a soma de riqueza gerada no país, deu não sei quantos reais na época, isso foi convertido em dólar, porque o dólar é um parâmetro internacional, e deu 2 trilhões de dólares. 2 trilhões e alguma coisa. Dividindo isso pelos 208 milhões de brasileiros que viviam no Brasil em 2017, dava uma média de quase 10 mil dólares por brasileiro. Esse era o nosso PIB per capita, 9.880. Só que esses 9.880 compram no Brasil um conjunto de materiais, uma cesta de produtos, que é equivalente a uma cesta de produtos que nos Estados Unidos seria mais cara. Ou seja, no Brasil as coisas são mais baratas. E os Estados Unidos são a referência. Tanto que o dólar também é a referência para a gente fazer esse cálculo. Então, o que é PPC? É observar o quanto esses 9.880 comprariam nos Estados Unidos. E aí, olha que interessante. O PIB PPC do Brasil era muito maior, era de 3 trilhões de dólares. Mais do que 3, inclusive. Porque toda a nossa soma de riquezas comprava produtos no Brasil, que são muito mais baratos que nos Estados Unidos, equivalentes a 3 trilhões. E o nosso PIB PPC, então, per capita, acabava sendo de 15.600 dólares. Como o custo de vida no Brasil em 2017 era mais baixo que nos Estados Unidos, ainda continua sendo. Então a gente tem um poder de compra melhor, porque mesmo ganhando menos, nós conseguimos comprar mais. Tem um caso diferente que é o Japão. O Japão, o custo de vida é tão alto que o PPC deles fica mais baixo do que o PIB nominal. Você fala, professor, mas por que tem esse PPC? Para você fazer um comparativo melhor entre os países. Não adianta falar que o brasileiro ganha pouco se ele pode comprar um pouco mais com aquele pouco. Bom? Mas além da renda per capita, que tem essa característica de por paridade de compra, tem também um outro indicador que veio ganhando muita força nos últimos anos, que é o índice de Gini. Talvez você já tenha ouvido falar dele. Ele é um indicador muito interessante para mostrar desigualdade. Ele é um índice que vai de 0 a 1 ou de 0 a 100. Tem gente que prefere de 0 a 1, tem gente que prefere de 0 a 100. Tanto faz. O índice de Gini ele parte de uma lógica geométrica. Ele é bem interessante de ser analisado. Observe essa imagem. Isso daqui é um gráfico
que é representado por um triângulo isósceles com dois lados iguais, o eixo X e o eixo Y, e você vê uma hipotenusa ligando aí os extremos. Essa hipotenusa, ela representa uma situação ideal em que a renda da população é totalmente distribuída de maneira igualitária. Professor, como é que faz isso? Dá uma olhadinha no eixo X, no lado de baixo aí do triângulo na sua tela, claro, né? Nesse eixo X tem a porcentagem de população de um determinado país. Vai de 0 a 100. Quando chega ali no ângulo reto de 90 graus é 100%. Já o eixo Y, que vai de baixo para cima, ele mostra a renda, o total de renda que a população tem, que aquela população, aquela porcentagem possui, que também vai de 0 a 100. Professor, é muito complexo isso. Vamos lá. Peguei o eixo X e coloquei mais ou menos ali na metade, peguei 50% da população daquele país. Tracei uma reta perpendicular ao eixo Y e cheguei num ponto da hipotenusa. E tracei também uma outra reta, agora paralela ao eixo X, e também caiu em 50% da renda. Então na hipotenusa significa o quê? Que é um país ideal, um país em que a renda seja totalmente igual entre as pessoas. 50% da população tem 50% da renda. Metade da população tem metade da renda. Só que repara que tem uma curva chamada curva de Lorenz, que está representada embaixo, e ela mostra um país mais normal, um país mais comum. E digamos que essa é a curva de Lorenz de um país. Vamos ver neste país quanto que 50% da população tem de renda. 50% lá no eixo Y, ou seja, metade da população, detém 10% da renda. Então, os 50% mais pobres deste país possuem apenas 10% da renda. É um país bastante desigual. E quanto mais aberta essa curva de Lorenz, quanto mais ela se aproxima do ângulo reto, mais desigual é esse país. Professor, o que o índice de Gini tem a ver com essa curva? Repara que tem um item A e um item B ali. O item A é uma área. A área total, A mais B, é 1. A área de A é exatamente o índice de Gini desse país. Nesse país aqui, eu acredito que essa área seja por volta, mais ou menos, de meio. Então eu posso dizer que o índice de Gini desse país é 0,5. Se essa curva fosse mais aberta, a área A aumentaria, o índice seria maior e a concentração também seria maior. Então o índice de Gini significa que quanto mais perto do 1, mais concentrada a renda. E quanto mais perto do 0, menos concentrada essa renda. Tudo bem? Dá uma olhadinha aqui para o Brasil. O Brasil é um caso à parte. O Brasil tem uma das maiores concentrações de renda do planeta. O Brasil está atrás de alguns países africanos, é a 7ª pior distribuição. O nosso índice de Gini é de 0,533 ou 53,3 se você usar o valor de 0 a 100. É um índice de Gini bastante elevado. A África do Sul tem o maior índice de Gini do planeta, e isso segundo dados do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Ela tem 63. E eu fiquei meio chocado. O país que tem a melhor distribuição de renda, segundo a ONU, é a Ucrânia. O índice de Gini deles é de 25 atualmente. O índice de Gini é um ótimo indicador, cada vez mais se fala nele e se fala cada vez mais em desigualdade. Mas, com certeza, o indicador mais famoso de todos, IDH. Esse você já ouviu falar várias vezes e ele tem muita fama mesmo, a gente tem que parar para pensar um pouquinho mais sobre ele. Esse índice foi criado em 1990 pelo Programa das Nações Unidas da ONU. Foi elaborado para o primeiro relatório de desenvolvimento humano da ONU. Na época era uma curiosidade, um índice novo. Hoje todo mundo conhece o IDH, todo mundo fala dele. E o que é o IDH? É um índice multidimensional, ele mede várias dimensões. Renda, saúde e educação. E como o IDH mede renda, saúde e educação? Utilizando indicadores, parâmetros. Um parâmetro para medir renda, um parâmetro para medir saúde e 2 parâmetros para medir educação nos países. Quem são esses indicadores? Para renda,
Renda nacional bruta per capita por paridade de compra. Para medir saúde entre os países, a expectativa de vida ao nascer. Quem nasce agora, quantos anos tem de expectativa? E para a educação, são dois indicadores, porque a educação é uma dimensão tão difícil de ser medida, e a ONU chegou à conclusão de que usando dois indicadores fica melhor, porque um indicador só ele pode não ser muito correto em alguns casos. E são dois indicadores muito parecidos. Anos de estudo. Anos de estudo esperados para a população que está ingressando agora em idade escolar, e anos de estudo da população adulta, aquela população que já tem mais que 25 anos, e acredita-se que já estudou ou já cumpriu os anos de estudo, entre aspas, obrigatórios. Se faz uma média desses dois indicadores e se chega ao indicador de educação, ao parâmetro de educação. Para se medir IDH, também é um valor de 0 a 1. Só que, ao contrário do índice de Gini, quanto mais perto de 1, melhor. Então, se mede o IDH renda, utilizando a renda nacional bruta per capita PPC, de 0 a 1, e saúde e educação, a mesma coisa. Um país vai ter o seu IDH saúde, o seu IDH renda e o seu IDH educação. Depois se faz a média disso tudo e você chega ao IDH do país. Tudo bem? Para a gente fechar aqui, IDH é um negócio que todo ano vai aparecer na mídia, porque todo ano a ONU divulga uma espécie de ranking mostrando o IDH dos países, inclusive o Brasil. Então, ó, anualmente o Programa das Nações Unidas divulga o IDH dos países. Todo ano tem o ranking. E aqui no Brasil a gente tem um negócio um pouquinho diferente do IDH, que é muito parecido, mas é um pouquinho só diferente, tem uma diferença mínima, chamado IDH-M. M significa municipal. Em um período maior, relacionado aos censos demográficos, é divulgado o IDH-M brasileiro, dos municípios brasileiros, dos estados também. Tá? Pessoal, estamos chegando aqui ao fim da nossa aula. Eu vou mostrar para vocês o IDH mais recente, tanto do mundo quanto do Brasil. O IDH que foi divulgado no final do ano passado era referente a dados de 2017. O primeiro colocado, Noruega. Já faz muito tempo que a Noruega tem o maior IDH do mundo. Você está vendo nessa tabela também a expectativa de vida, os anos de estudo esperados da população que está ingressando agora na escola, os anos de estudo dos adultos e lá no fim a renda per capita. A renda per capita norueguesa de 68 mil dólares. PPC, claro. Noruega, Suíça, Irlanda, Alemanha, Hong Kong, que nas estatísticas internacionais aparece separado da China. Países desenvolvidos, com certeza. Os primeiros colocados são países desenvolvidos. Agora eu estou te mostrando uma tabela que indica o Brasil ali no miolo em 79º. O Brasil tem uma posição mediana no IDH mundial, mas é considerado o IDH alto. O Brasil está empatado com a Colômbia, você está vendo ali. E eu coloquei alguns países latino-americanos e alguns países conhecidos como BRICS para a gente fazer um comparativo. Repare que o melhor país da América Latina é o Chile, em IDH, claro, né? O 42º. A Argentina vem na sequência e o México tem um IDH um pouquinho superior ao brasileiro, é uma diferença mínima. Quando eu falo em BRICS, BRICS, aí a gente observa o quê? A Rússia, mais bem colocada, 49º, depois o Brasil, a China abaixo da gente, em 85º, depois a África do Sul e, por fim, a Índia, numa posição bem ruim. O Brasil, então, tem IDH melhor do que o da China. Só que eu quero que você olhe para uma coisa. Olha lá no finalzinho da tabela e repara que a renda per capita deles passou a nossa. A nossa renda per capita PPC é menor do que a deles. Alguém vai falar, professor, mas você mostrou a renda PPC antes e lá em 2017 estava mais de 15 mil aqui no Brasil, agora está 14. O Brasil parou no tempo, né? O Brasil recuou sua renda PPC e a China só crescendo. Nos últimos 3 anos a China passou a nossa renda PPC. Bom, aproveitei para colocar nessa tabela o pior país do mundo em IDH, que é o Níger, que fica na África. 189º. Isso é IDH, só para você ter uma noção, é mais curiosidade.
não decore essas coisas. Se você tiver que saber alguma coisa de IDH para vestibular, saiba como é calculado, saiba quais são os indicadores, quais são os parâmetros, que é o que a gente falou agora há pouco. Mas vamos seguir aqui nossa curiosidade. IDH-M, os municípios brasileiros. Dados de 2010, quando foi realizado o último censo demográfico do Brasil. E você está vendo aqui uma série de municípios médios, pequenos, e mesmo as capitais, que aparecem entre os 10 maiores IDHs-Ms do Brasil, não são as grandes capitais. São Caetano do Sul, maior IDH-M. Águas de São Pedro, Florianópolis, Balneário Camboriú, Vitória, Santos, Niterói. Todas cidades muito conhecidas por serem cidades de aposentados. Cidades que têm qualidade de vida e que a população, quando se aposenta e tem renda, pretende morar nesses lugares. O que eleva a expectativa de vida deles e, ao mesmo tempo, eleva a renda. Então, são cidades médias. Agora, pessoal, os piores IDHs-Ms do Brasil. Não se preocupe em guardar o nome das cidades, eu só quero que você observe os estados onde estão essas cidades. São estados da região norte ou nordeste. E no ranking dos primeiros, são estados do sul, do sudeste e do centro-oeste. É uma diferença brutal que existe no Brasil entre o centro-sul e o norte e nordeste. E essa diferença eu enxergo muito bem aqui, quando eu vejo o IDH dos estados. O primeiro colocado é o Distrito Federal, o segundo é São Paulo, o terceiro é Santa Catarina. Um representante do centro-oeste, um do sudeste, um do sul. Todos esses 10 estados estão no centro-sul do Brasil. E o 11º, por curiosidade, é Mato Grosso, que também está no centro-sul. Pessoal, essa é uma grande desigualdade que existe no Brasil, entre o centro-sul e o resto do país. Gente, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre índice, sobre desenvolvimento, sobre história. Obrigado, boas férias para todo mundo.